Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Estamos iniciando a nossa série especial de Páscoa. Bom, nessa série você vai aprender um pouco mais sobre os símbolos da Bíblia. E na aula de hoje vamos falar um pouco mais também sobre a Páscoa no Velho Testamento. Vamos juntos descobrir então? Então vamos lá! A história que eu vou contar para vocês hoje está lá no livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo 12, dos versículos 1 a 13, tá bom? E também pega um pouco mais pra frente, um pouco do 20, do 30, enfim, o capítulo 12 inteiro vocês vão ver a história, tá bom? Mas especificamente o que eu vou falar um pouco mais hoje está nos versículos 1 a 13, tudo bem? A história está lá na Bíblia, inclusive Êxodo é o segundo livro da Bíblia. E ele faz parte dos 5 primeiros livros, seria o segundo, obviamente. E você sabe qual é o nome dos 5 primeiros livros? Como é chamado? É chamado de Pentateuco, Penta de 5, tá bom? Então, vamos lá. Está lá na Bíblia, e ó, essa aqui é a Bíblia, hein? Eu sei que você já sabe, eu sempre trago essa Bíblia aqui, né? Mas tudo bem. Essa aqui é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que fala nela é a verdade. Então, vamos para a aula de hoje. Bom, como eu tinha dito, a história que eu vou contar para vocês está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, tá bom? Para vocês entenderem mais ou menos, Êxodo conta a história de Moisés. E um pouco mais, também um pouco lá na frente, né? Nos últimos capítulos fala sobre a Terra Prometida. Deus havia prometido ao povo dele que ia libertá-los da escravidão, porque eles eram escravizados no Egito, e que ia libertá-los e levá-los para a Terra Prometida, tá bom? Só para vocês entenderem mais ou menos. Mais pra frente, nós podemos trazer para vocês uma série de vídeos sobre a história de Moisés, para vocês entenderem um pouco mais. Mas hoje eu vou focar apenas na Páscoa, tá bom? Porque nós estamos falando sobre os símbolos da Páscoa, ok? Então, ó, o que aconteceu foi o seguinte: Deus deu uma ordem para Arão e para Moisés. Deu todas as instruções. Deus disse para eles que eles deveriam fazer tudo bonitinho, porque naquela época estavam tendo as pragas. Lembram-se das pragas que Deus havia mandado para o Egito? Pois é, já tinha acontecido 9, faltava uma, até porque são 10. Muito bem. E aí o que aconteceu? Deus falou que o espírito da morte iria passar. E que no dia 10 daquele mês, eles deveriam pegar um carneiro, uma ovelha, um novilho, né? Pegar este animal, cada família deveria ter um, matar o animal, reservar seu sangue, pegar o sangue e guardar, né? E assar o animal na brasa. Deus deu uma série de instruções. Inclusive, o animal deveria ser sem defeitos e ter 1 ano. Então, todas as famílias deveriam ter um. Inclusive, as famílias que tivessem, tipo assim, o animal era muito grande, enfim, poderia dividir com o vizinho mais próximo, de forma igual, tudo bonitinho, tá bom? E aí, o que aconteceu? O que eles iam fazer com este sangue? Eles deveriam passar o sangue nos umbrais. Olha aqui o nosso primeiro símbolo. Deveriam passar nos umbrais. Os umbrais são essas bordas da porta, tá vendo? Tem até o sangue aqui, ó. Os umbrais são essas bordas das portas, tá? E aí o que aconteceu? Eles pegaram este sangue, passaram nessas laterais das portas. E o que eles deveriam fazer? Comer aquele animal e não deveria sobrar nada. O que sobrasse eles tinham que queimar. Não podia jogar no lixo, tá? Então tinha que queimar, não podia jogar fora, não podia sobrar. E aí o que aconteceu? Chegou neste dia, o espírito da morte passou durante a noite.
E apenas as casas onde não tinham o sangue do cordeiro nas portas, o espírito da morte levou o filho primogênito. O que é o filho primogênito? O primeiro filho, tá bom? Então, o filho primogênito é o primeiro filho. Então, pense o seguinte, na sua casa tem você na final foi o primeiro que nasceu. E tem o seu irmão ou a sua irmã e assim por diante, se você tiver mais irmãos, você é o filho primogênito. Agora, se eu estou falando com você, que não tem filhos, você continua sendo o filho primogênito, mas de qualquer forma você é filho único, tá bom? Assim como eu. Ou, se eu estou falando com você, que tem um irmão mais velho, então você não é o filho primogênito, tá bom? Você pode ser o segundo, terceiro, enfim, não sei quantas pessoas tem aí na sua casa. Mas tudo bem, voltando para nossa história, só para vocês entenderem melhor. Então, o espírito da morte levou o primeiro filho de cada casa que não, repetindo, hein, não tinha o sangue do cordeiro nas portas, tá bom? E aí, o que aconteceu? Não sei se vocês vão se lembrar, mas lá no faraó, ele não queria deixar de jeito nenhum o povo de Deus ir embora, sair do Egito. Não deixava de jeito nenhum. Deus mandou as 9 pragas, ele não deixava de jeito nenhum. Quando veio a 10ª praga, que foi essa que eu acabei de contar, que foi do espírito da morte, sabe o que aconteceu? O filho de Faraó morreu, porque ele era o primogênito. Então o primeiro filho dele faleceu. E ele ficou muito triste. Muito triste. E aí então, Moisés e Arão foram falar com o faraó novamente para ver se ele ia liberar o povo, né? E aí, por fim, o faraó ficou amolecido por conta da morte do filho dele e permitiu que eles fossem embora. Então, Moisés foi correndo avisar o povo e eles foram embora. E aí, entra toda essa questão da primeira Páscoa. Páscoa vem da palavra Pesach, que significa passagem. Sabe por que tem esse nome? Vou te explicar agora. O que aconteceu? Chegou o momento em que eles estavam indo embora, só que aí Moisés se deparou com o Mar Vermelho. E o que aconteceu? O rei, depois de um tempo, caiu em si e ficou muito bravo e mandou os soldados dele irem atrás do povo e de Moisés e de todo mundo trazer de volta. Só que aí Moisés estava com todo o povo olhando assim pro Mar Vermelho, e aí, o que a gente vai fazer? Porque não tem muito o que fazer. E aí o que aconteceu? Deus deu as instruções certas para Moisés. Eu não vou entrar em muitos detalhes nessa parte, porque não é o nosso foco hoje, tá bom? Mas a gente pode contar a história depois para vocês. Deus deu as instruções certas para Moisés. Moisés bateu o cajado na água e o mar se abriu. O mar se abriu. Um milagre aconteceu ali. E aí o povo pôde passar então pelo mar aberto. E foram passando. E os soldados do rei também tentando ir atrás deles. E quando a última pessoa passou do outro lado, Moisés bateu o cajado novamente e o mar fechou. E sabe o que aconteceu? Os soldados do faraó, no caso não era rei, né, que eu falei, desculpa. No caso, os soldados do faraó morreram afogados, porque eles estavam no meio da água. E quando o mar fechou, o mar os engoliu, tá bom? E isso significa passagem. A passagem do povo pelo Mar Vermelho em direção à liberdade, rumo à Terra Prometida. E para eles foi uma grande festa, porque foi algo assim grandioso da parte do Senhor. Amém? Bom, essa foi a nossa história de hoje. Você sabe por que temos tantos símbolos da Páscoa? Pois bem, lembra que no domingo eu falei para vocês sobre o Domingo de Ramos? Pois é, amanhã a tia Dil vai contar pra vocês tudo o que aconteceu. Porque é Domingo de Ramos, enfim. Fica ligadinho aí pra você não perder nada, tá bom? Bom, agora vamos decorar o nosso versículo? Vamos lá, ó. O nosso versículo
Está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler juntos? Vou aproximar para vocês verem, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, esse é um versículo muito conhecido, né? Eu tenho certeza que você já o conhecia. Mas vamos ler de novo? Vou deixar até um pouquinho mais longe aqui, porque eu tenho certeza que você já sabe. Se você não souber, não tem problema também, tá bom? Sempre dá tempo de aprender. Vamos juntos então. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A última vez para afirmar bem, hein? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Muito bem, vocês já estão craques, né? A Páscoa. Muita gente pensa que a Páscoa é aquela época que ganhamos ovos e chocolates e comemos um tão com a nossa família. Mas Páscoa não é isso. Páscoa é a maior história de amor que o mundo já viveu. Foi quando Deus, por amar tanto a todos nós, mandou o seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Sim, ele se entregou por nós. Na Bíblia, em João 3,16, está escrito: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte não venceu Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Sim, ele vive. E se hoje nós temos vida, temos porque Cristo nos amou. Deus é amor. E Páscoa é isso, o amor de Deus por todos nós. Nós, do Três Palavrinhas, desejamos a todos vocês uma Páscoa cheia de Jesus. Porque Ele me salvou, porque por mim se entregou. Agora, vamos orar então? Fica aí na sua casa, fecha os seus olhos, abaixa sua cabeça, cruza os seus dedos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigada por este dia. Eu te agradeço pela minha casa, pela minha vida, pela minha família. Te agradeço porque o Senhor nunca me deixa faltar nada. Senhor, eu quero te pedir que neste momento, que o Senhor me ajude a jamais esquecer os feitos do Senhor. Assim como o Senhor salvou aquele povo no Egito, deu liberdade para eles, que eu possa sempre me lembrar disso. Me lembrar que o verdadeiro significado da Páscoa não tem nada a ver com ovos, com chocolates, com coelhos, nada disso. O verdadeiro significado da Páscoa é a sua morte e a sua ressurreição. E que durante essa semana eu possa sempre entender um pouco mais e poder também contar aos meus amigos o porquê do seu sacrifício por nós. Tenho certeza que foi tudo por amor. Muito obrigada, eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém! 1, 2, 3 palavrinhas! No Egito escravo fui, sim, ó sim, ó. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, meu coração chorava.
Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó, sim, ó. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó, sim, ó. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Então vamos lá. Nas nossas atividades dessa semana, vocês não vão fazer algo, tá bom? Vocês vão aprender uma coisa nova. Todo dia teremos uma curiosidade de acordo com o símbolo que nós aprendemos. Como vocês sabem, o símbolo de hoje foi a Páscoa no Velho Testamento, certo? E eu quero contar pra vocês o porquê o livro de Êxodo tem esse nome. Você sabe por quê? Êxodo significa saída. Neste caso, na Bíblia, o livro de Êxodo veio para contar a saída do povo do Egito, dos escravos de lá, para a Terra Prometida. E como eu falei durante a aula também, a Páscoa significa Pesach, vem da palavra Pesach, na verdade, que significa passagem. Então, o Êxodo é a saída deles e o Pesach é a passagem deles para a Terra Prometida. Curiosidade interessante, não é mesmo? Pois bem, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi muito especial para mim estar aqui com vocês. E nós nos vemos na nossa próxima aula, tá bom? Na próxima aula, daqui a alguns dias, eu vejo vocês de novo pra gente descobrir mais um símbolo da Páscoa, tá bom? Um grande beijo pra você e pra sua família. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!